forte para o teu coração essa noite, creio eu, de verdade. Não que não é uma rotina isso, mas esta palavra, ela foi uma grande resposta de Deus, né? Ei, glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Eu queria que você abrisse comigo lá, Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10 é o texto que vamos ler. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho. Enquanto isso, estou fazendo hora aqui, que enquanto isso vai ligando a câmera, vai ligando o teclado. Tem todos uns bastidores aqui, irmão, por trás disso. Quero incentivar você a acessar o nosso site. Todos os nossos cultos são gravados, né? E eles são postados lá no nosso site. Visite lá o site da igreja, tem muito conteúdo lá bacana para você. sementedesperança.com. Passe o link para os teus familiares. Ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém, queridos? Lucas capítulo 10. Eu dei um tema para essa mensagem e é despertados pela misericórdia. Lucas 10. Nós vamos ler do 25 ao 37. Acharam? Diz assim a palavra: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quantos querem herdar a vida eterna aqui? Diga amém, Jesus. Então, é relevante a pergunta desse homem, irmão? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Você crê na eternidade? Quantos creem que você não foi gerado por Deus para viver 70, 80, 90 anos talvez? Quantos creem que Deus gerou você com uma expectativa de ter você ao lado dele eternamente? Quantos creem nisso? Quantos querem passar a sua eternidade com Deus? Diga amém, Jesus. Graças a Deus por isso. Então a pergunta do homem é essa para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer para ir em direção à eternidade? Um dos grandes alvos de nossa vida, talvez ele não está em primeiro lugar, mas deveria estar, porque muitas vezes nós estamos buscando a Deus com a perspectiva de alcançar muitas outras coisas e não colocamos em primeira instância a eternidade. Não existe nada mais importante para mim e para você, pelo menos não deveria existir algo mais importante do que a eternidade. Amém, queridos? Só que muitas vezes isso não é tão relevante para nós. Muitos de nós, perseguimos a nossa vida inteira recurso, perseguimos ser bem-sucedidos na vida, perseguimos ter uma boa casa, perseguimos ter dinheiro, perseguimos ter tantas coisas e esquecemos da coisa mais importante, irmão, que é o que acontecerá na eternidade com a minha vida. Amém? Então, isso é muito importante, mas não é tão relevante quando a gente olha na maneira com que nós nos comportamos. Basta ver as nossas atitudes para entendermos que isso não é tão importante. E é em cima disso que Deus me trouxe essa mensagem. Por quê? Porque o objetivo número 1 da igreja está focado em salvar vidas para a eternidade. Amém, queridos? O nosso propósito de estarmos aqui hoje, nós vamos aprender um pouco sobre isso, muito mais do que louvar a Deus. A pergunta é: hoje, se terminasse hoje, irmão, o mundo, se Jesus voltasse hoje, primeiro passo, estaríamos nós relacionados para viver com Ele eternamente? Sim ou não? Você crê ou não crê, irmão?
Quantos creem que se Jesus voltasse hoje, o teu nome estaria escrito no livro da vida, selado para morar com Jesus eternamente? Quantos creem nisso? Se isso fosse uma verdade, se fosse hoje, levante sua mão. Se fosse hoje, você crê? Se você tem dúvida, fica meio assim, mas eu te aconselho, então persiga isso. Pergunta que eu faço para você, irmão. Você e eu estamos aqui dizendo: se Jesus voltasse hoje, eternamente estaremos com Ele. Mas junto a isso, vem uma pergunta que não quer se calar: quantos outros ficarão de fora, irmão? Você tem pai? Quantos aqui tem pai e mãe? Será que eles também estariam com você, irmão, na eternidade? Você tem irmãos? Quantos aqui tem irmãos? Será que também eles estariam salvos, irmão? Você tem amigos? Quantos têm amigos aqui conhecidos? Será que eles também estariam salvos? Jesus veio a essa terra com um propósito, irmão. Além de salvar a minha vida e a sua, salvar todos. Jesus morreu naquela cruz com um propósito: salvar a todos. Jesus não veio a essa terra salvar só a mim, e não também salvar só a você, ou só salvar a nós. Jesus veio a essa terra, pagou um preço muito alto, com um propósito, irmão: salvar a todos. Você pode dizer amém para isso? Então, qual é o papel da igreja? A igreja, ela é a representação de Jesus encarnado hoje. Jesus continua vivo, sim ou não, irmão? Você crê pela fé, mas como nós podemos mostrar o Jesus vivo hoje? Como Jesus é representado vivo hoje, irmão? Jesus está vivo, irmão? Ou ele está na cruz? Jesus está na cruz ou está vivo? Jesus está vivo, amém. E como nós podemos representar que Jesus está vivo? Como nós podemos apresentar o Cristo vivo para as pessoas hoje? Como, irmão? A igreja. A igreja, a Bíblia nos diz que a igreja é o corpo de Cristo, irmão. Jesus é o cabeça, nós somos os membros desse corpo, amém? Então Jesus, ele se revela vivo hoje aqui, ó, conosco, amém, queridos? E Jesus continua cumprindo a missão dele, porque vai terminar o dia que ele voltar, amém? A missão de Jesus não foi totalmente concluída, porque ele voltará para buscar a igreja dele. Você pode dizer amém? Jesus cumpriu uma primeira parte da missão. Veio a essa terra, encarnou-se, andou como nós, usou de misericórdia para com nossas vidas, estendeu a sua mão poderosa e nos salvou. Você pode dizer amém? Mas Jesus deixou uma missão para você e para mim como igreja. Qual é a missão da igreja hoje, irmão? Salvar outros. Se você levantou tua mão e disse assim: estou salvo. Imagina aquele cidadão, irmão, que estava numa enxurrada, um rio levando, e de repente acha um galho e ele se segura. Estou salvo. Quantos assistiram o Titanic? De novo eu vou me remeter a esse filme. Eu lembrei, esses dias nós estávamos assistindo pela centésima, enésima vez, seja o que for. Muitos caíram ao mar, poucos botes, e naquela confusão um monte de gente: me salva, volte. E alguns entraram no barco e: estou salvo. E os outros? E os que estão afogando, irmão? E os que estão afogando, irmão? A Bíblia não, né? O relato do filme diz que 1.500 pessoas ficaram do lado de fora daquele barco, porque não tinha barco suficiente para aquelas pessoas. Mas eu queria só remeter para usar uma figura. Jesus usava muita figura, mas eu queria te mostrar isso. Aqui representa-nos, usando a figura do Titanic. Glória a Deus, nós achamos um barco, amém, irmão? Enxurrada lá fora, você estava condenado à morte, estendeu a mão, Deus por misericórdia estendeu um bote salva-vidas, e esse bote se chama Jesus, e você e eu subimos nesse bote. Fala assim: graças a Deus. Só que quando você e eu olhamos para fora, remete-se naquela cena, você que assistiu o filme, tem um monte de gente aqui, irmão, à nossa volta, dizendo: misericórdia, misericórdia. E aí, irmão, o que faremos eu e você, irmão?
Infelizmente a igreja muitas vezes tem feito isso. Eu já estou salvo, filho. Vou voltar, irmão. Quem está fora, está fora. Quem está dentro, está dentro. Então, vamos entrar no texto aqui, que essa lembrança foi de agora. Meu óculos vai aparecer ali na filmagem, horrível, né, irmão? Soltou essa perninha aqui e eu não consegui, soltou hoje, está ali, ó. Só que eu não tenho a chave de fenda que parafusa o abençoado no óculos. Eu não consigo parafusar o óculos, que o parafuso é desse tamanhozinho. E se eu tirar o óculos eu não leio. Então, o que eu posso fazer? Pedir alguém para ler para mim, ou eu colocar o óculos faltando uma perninha só. Isso é nova moda, irmão. Paris, isso é coisa lá de Paris, irmão. E o dela também. Última moda em Paris. Ai, você não entende nada de moda, irmão. Pode criticar, vocês não entendem de moda. Um dia, profetizo que vocês irão em Paris e vão falar assim: o pastor estava certo. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 10. Voltemos aqui para o texto. Eis que certo homem, intérprete da lei, 10:25, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, parabéns, faze isto e viverás eternamente. Quantos querem viver eternamente? Ame o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Bacana. E aí o cara falou assim: opa, ainda tem uma dúvidazinha aqui. Aí ele diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo, irmão? Quem é o meu próximo? Você sabe quem é Deus? Amém. Esperamos que sim. Pelo menos falamos desse Deus. Mas quem é o próximo? Interessante, isso aqui vai explodir no teu coração, irmão. Como tem explodido no meu, e uma resposta gigante para a minha vida veio nesse texto. Ele, porém, verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, fala assim, tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, amém, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, fala assim, e vendo, de novo, e vendo, o que aconteceu, irmão? Passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, repete comigo, e vendo, é importante frisar isso aqui, irmão, e vendo, fala de novo, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, fala, e vendo, e aí, irmão, compadeceu-se dele, ou teve misericórdia dele, ou teve compaixão dele, eu não sei como está escrito na tua Bíblia, né? Vendo, compadeceu-se dele. 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei:
o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Eu queria, antes de entrar para ministrar isso aqui, irmão, eu queria que você fechasse os teus olhos um minuto, que você curvasse a tua cabeça onde você está, e que você pedisse essa noite, irmão, que o Espírito Santo pudesse falar ao teu coração exatamente o que Deus quis quando Jesus ministrou essa parábola. A Bíblia diz que Jesus falava por parábolas para que alguns ouvissem, não entendessem. Mas nessa noite, acredito eu que se você está aqui, é porque você quer entender. Quantos querem entender essa parábola? Diga amém, Jesus. Então fala assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu desejo entender a tua palavra. Revela-me a tua palavra. Pronto. Preste atenção aqui, irmão. Irmão, eu tenho orado muito, e visto o seguinte: nesses dias, irmão, nós como igreja, porque eu estou falando aqui dentro da igreja, nós não estamos falando isso lá na rua, estamos falando dentro da igreja. Então eu sinto que nós precisamos estar atentos, irmão, para nós não perdermos o foco. Nós vivemos dias de ativismo, onde acaba se fazendo necessário a gente andar muito, irmão. É muita correria no dia a dia, não sei você, mas eu vivo isso, minha esposa vive isso, e acredito que você também vive isso. Quantos têm uma semana agitada aí, é trabalho, escola, vem para cá, vai para lá? Quantos aqui, além de mim, não ficam dormindo o dia inteiro? Você tem muita atividade aí, irmão, diga amém. Olha para o lado aí, você não está sozinho nesse não, irmão, amém? Então, a cada dia, irmão, nós estamos mais atarefados, nós estamos, compromissados, com muitos compromissos, sim ou não, irmão? Mas presta atenção que eu vou colocar entre aspas aqui. E até compromissados às vezes com coisas que julgamos importantes. Eu não estou dizendo e não quero qualificar nem quantificar aquilo que você faz, não. Mas todos nós, de uma certa forma, fazendo coisas até que às vezes julgamos importantes. E aí eu quero usar o próprio texto aqui da parábola para apontar, essas pessoas que estavam aqui. A Bíblia diz que estava descendo quem, irmão? Vamos contextualizar para nós hoje aqui. Quem estava descendo em direção a Jerusalém? Primeiro veio o sacerdote, que hoje poderia ser contextualizado o pastor. Pastor Kleber vem para a igreja, irmão. Estava indo para Jericó. E aí, de repente, vou colocar o pastor Kleber não, mas eu posso me colocar nesse lugar também, que eu me identifiquei com isso. Passou o pastor Kleber e veio para a igreja. Não veio à toa não, irmão. Hoje tem culto, é domingo, amém? Nós chegamos aqui, que hora nós viemos aqui na igreja? Aqueles que estavam comigo, que hora nós estávamos aqui hoje na igreja, irmão? 8 horas da manhã. Então para chegar aqui 8 horas da manhã, saí que horas, irmão? 7:30 da manhã, acordei 7 horas. Cheguei aqui na igreja 8 horas, para ter uma reunião com os nossos discípulos, os nossos liderados. Ficamos aqui até que horas, irmão? Até quase meio-dia. E aí o pastor Clé pegou o carrinho e foi embora para casa. Por quê? Fazer almoço rapidinho, o João Batista já estava com fome. E aí comemos lá, fizemos o que tinha que fazer. Eu já cuidei um pouquinho da grama, joguei esterco na horta e cata cocô de cachorro e não sei o quê. Por quê, irmão? O tempo está passando, porque nós tínhamos que estar aqui que horas, irmão? 5 horas, tem escola de capacitação, amém? Glória a Deus, aleluia. E aí viemos, escola de capacitação, e vim correndo, irmão. Chegamos aqui, meu carro deu um bizil, carro novinho, fazer uma propaganda contrária à Toyota aqui. Até hoje eu não tive reclamação, também foi pouco tempo. Mas ontem, andando com o carro, ele fez um barulhinho assim, irmão. Talvez tenha algum entendido aqui. Espirrou. E depois que ele espirrou, gripou. E aí, ficou doido, irmão. Ele ficou doido. Você já viu mula quando empaca? Então ele tá assim. Você liga o bichinho e ele fica assim. Morre. Liga de novo. E aí eu consegui até em casa. Ligava ele. Parava. E eu, que bem, seu barulho? Quer fazer o barulho aí? Essa? Ele tá rindo de mim porque tudo que ele conta, ele põe sonoplastia. Tudo que ele faz, caiu a Bíblia. Ele fala, nossa pastor, eu estava lá em casa, aí caiu o livro. Aí meu pai saiu para pegar o livro. Aí meu irmão agachou lá.
Amém. Bom, vamos contextualizar de novo aqui, irmão. O pastor estava indo e de repente, irmão, muita atividade. É importante vir para a igreja, irmão. Que bênção, hoje eu fiz muita coisa. Glória a Deus. Será, irmão? Isso. Aí, depois quem veio, irmão? Atrás do pastor, o discípulo do pastor, o levita. E o levita, irmão, também estava na correria, irmão. Por quê? Ensaio, escola, reunião do louvor, e não sei o que, e muita coisa, irmão, célula, e corre para lá e corre para cá. Amém. Fazendo coisas até que julgamos importante, irmão. Aí presta atenção aqui onde eu quero chegar, e está só no comecinho. Nós corremos um grande risco, irmão, de estar fazendo tantas coisas e esquecendo-nos do mais importante. Você que tem a tua agenda recheada, hoje vivemos dias assim, nós temos mais coisas para fazer do que tempo para fazê-las. Sim ou não, irmão? Quem vive esse dilema do mundo contemporâneo hoje é isso aqui. Muitas coisas para fazer, pouco tempo para fazê-las. Então, cuidado, irmão. Cuidado, Kleber, cuidado, cada um de nós, para que não estejamos fazendo muitas coisas e deixando de fazer talvez as mais importantes. Fala assim, misericórdia. E outra coisa que eu quero falar aqui com você, irmão. E isso para falar, isso eu quero ser bom para falar de estarmos fazendo coisas que julgamos ser para Deus. Amém? Preste atenção, os exemplos que eu dei aqui do meu dia de hoje, eu julgo estar fazendo para Deus. Eu não falei aqui que eu saí para comprar isso, eu não falei que eu saí para passear, eu não falei que eu saí para divertir, eu não falei que eu saí para festa, que eu fui para o clube, eu não falei que eu saí para fazer uma compra de um móvel, eu não saí para tomar sorvete. Tudo que eu falei que eu saí hoje para fazer, e foi o meu dia hoje, e vai encerrar assim, foi fazendo coisas, o que, irmão? Que eu julgo estar fazendo para Deus. Sim ou não, irmão? Então eu não vou nem entrar no mérito de estarmos fazendo coisas importantes para nós também. Exemplo, trabalho. Quantos aqui trabalham? Glória a Deus. Quantos aqui cuidam da sua casa? Que bênção, irmão. Quantos aqui tem projetos pessoais seus? Bênção, irmão. Quantos aqui tem bens? Você tem carro, ficou lavando o teu carro, ou saiu para trocar o carro, foi numa feira, ou quis olhar um móvel novo. Quantos aqui, às vezes, você estava lá no Minas Casa Shopping, olhando, trocar uma cozinha lá na Crack Móveis? Fazer uma propaganda aqui pro Rovaldo. Se você quiser trocar os móveis da tua casa, vocês que estão casando, tem um casal de noivo ali, irmão. Você que está construindo, Crack Móveis. Merchan, irmão. Fazer, a gente acerta a comissão. Brincadeira. Crack Móveis. Amém? O que eu falei, irmão? Não precisa repetir, não. Glória a Deus. Ouça, irmão. Então eu falei da minha agenda. Falei da minha agenda aqui, dando um exemplo. Pensando que estamos ocupando o dia. Pensando nós estamos fazendo coisas para Deus. Eu não vou nem abrir as nossas vidas pensando nas nossas coisas, que não é errado fazê-las, não. Você e eu temos coisas pessoais a serem resolvidas, amém, queridos? Amém. Mas será que nas nossas atividades, tudo aquilo que temos feito está nos levando para a direção certa, irmão? Ou será que temos gastado as nossas vidas, o nosso tempo, a nossa energia com aquilo que não vai nos levar em direção àquilo que todos nós aparentemente buscamos? Quantos aqui buscam estar perto de Deus? Diga amém, Jesus. Quantos buscam uma oportunidade, um lugar no céu para a sua vida? Diga amém, Jesus. Então, aquilo que fazemos deveria nos levar nessa direção. E é isso que o homem pergunta. O intérprete da lei chega para Jesus e faz essa pergunta para testar Jesus, querendo, será que eu estou indo na direção certa? E aí eu quero ler mais um texto com você, mas todo o contexto está dentro dessa ótica que eu vou ministrar. Abra lá comigo Mateus capítulo 9, por favor. Mateus capítulo 9.
Mateus capítulo 9, do verso 10 ao verso 13. Mateus 9, do 10 ao 13. E sucedeu que, estando ele em casa, quem é ele aí, irmão? Quem é ele, irmão? Quem é ele? Jesus. Fala assim, Jesus tinha casa. À mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim, o que, irmão? Os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí, irmão, Deus trouxe-me uma resposta explosiva no meu coração. Eu ministrei isso para os meus discípulos, não consigo passar toda a sequência que eu fiz com eles, mas nós terminamos aqui. E a pergunta é, irmão, será que temos nós cumprido nossa missão, irmão? Será que temos nós ido realmente em direção à nossa salvação? Será que nós, como igreja, como cristãos, estamos realmente indo em direção à nossa salvação? Ou será que corremos o risco de, no meio a tantas coisas, até entre aspas, coisas que se dizem respeito à igreja, a Deus, né? Será que corremos o risco, irmão, de estarmos equivocados? Será, irmão? E aí, Deus começou a aquecer o meu coração com algumas questões. E Jesus fala que deveríamos aprender o que, irmão? A ter misericórdia. Fala assim, misericórdia. E aí, irmão, o que a falta de misericórdia produz em nós, irmão? Então nós devíamos aprender a ter misericórdia. É isso que Jesus fala. O que a falta de misericórdia produz em nós? E aí eu pus algumas coisas aqui que o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração. Religiosidade. Aqueles fariseus, aqueles intérpretes da lei, nada mais eram do que religiosos, legalistas, achavam que tinham conhecimento, questionaram Jesus aqui: se o senhor fosse quem o senhor era, que o senhor está dando atenção para esse bando de cachaceiro, para esse bando de sem vergonha, né? É nós aqui como igreja, às vezes, né, questionamos, muitas vezes, isso é comum dentro da igreja, irmão. Ouça o que eu vou te falar aqui, né? Às vezes, nós, em vez de gastarmos o tempo da igreja estendendo a mão para o que está doente, para o que está enfermo, para aquele que chegou hoje, está ali agarrado na droga, está ali agarrado em algum problema, muitas vezes nós ficamos entre nós aqui conversando e achamos, e até discriminamos algumas vezes aqueles que chegam meio que detonados. Esses camaradas aqui, eles estavam questionando isso, porque era um povo que se achava diferente dos outros. Esses que a Bíblia se refere aqui e que questionam os discípulos de Jesus, eles se achavam um povo escolhido, aqueles que já estão salvos, aqueles que merecem um tratamento diferenciado. Como é que esse cara dá atenção? O que Jesus está dando atenção para essa gentalha? Era mais ou menos isso aqui, irmão. Então, a falta de misericórdia produz nós isso aqui, irmão: religiosidade. A falta de misericórdia produz desalinhamento com as prioridades de Deus. Jesus falou assim: vocês estão equivocados, meu filho. O meu tempo, eu vim com um propósito, e o tempo que eu tenho é para salvar os doentes. Eu não tenho tempo para cuidar dos sãos. Vocês não precisam. Pensando a igreja, nós estamos salvos. Qual é o alvo de Jesus hoje, irmão? Jesus quer te abençoar hoje, irmão? Quer. Mas qual é a prioridade? Tem muita gente perdida, irmão. Tem muita gente doente. Tem muita gente morrendo. E muitas vezes nós ficamos aqui e até questionamos: aquele cara lá, aquele é maconheiro, rapaz, aquele é cachaceiro, aquele é vagabundo, não quer trabalhar nada não. Eu sirvo a Deus. Lucas falou assim: ouça-me, me obedeça que eu vou te abençoar. Sim, a bênção tem um si, mas Jesus quer abençoar todos. Mas alguém precisa estender a mão para aquele moço.
aquele que está perdido lá fora. Então, a falta de misericórdia produz em nós desalinhamento com as prioridades de Deus, nos faz achar que somos melhores que os outros, nós merecemos. E aquele cara lá, está colhendo que plantou, é vagabundo, tem que levar é bomba, é o da Atena lá, isso é ladrão, cadeira elétrica, corta a cabeça desse cara. Por quê? Eu sou bom demais. Nenhum de nós merecemos, irmão. Deus usou de misericórdia com você e comigo. Se fosse buscar por créditos teu e créditos meu o lugar no céu, nenhum aqui de nós é bom o suficiente para estar no céu, não, irmão. Se você e eu estamos aqui hoje dentro desse barco, é porque a misericórdia de Deus te alcançou. Você pode falar amém para isso? Ah, pastor, mas eu sou trabalhador, pago meus impostos, pago as minhas contas. Irmão, a tua justiça e a minha, a Bíblia retrata como trapo de imundície. A nossa justiça, ela não serve para nada. Nós somos falhos, irmão. Mas a falta de misericórdia muitas vezes nos coloca numa posição de melhor do que o outro, não sabendo eu que eu sou tão mal quanto ele. Só muda o que ele faz, porque às vezes você nunca matou com a faca, mas mata com a língua. Talvez você nunca roubou na loja, mas rouba a bênção, rouba no princípio. Talvez você nunca puxou a rasteira em ninguém, mas fala mal, denuncia. Então todos nós, irmão, somos falhos. Talvez você nunca traiu indo para a cama, mas já traiu na mente. Não sei. Então o que muda? Muda a consequência do pecado, mas todos nós pecamos. Amém, queridos? Somos tão falhos como qualquer um que está lá fora, irmão. Mas a misericórdia de Deus alcançou você e a mim. Então a falta de misericórdia nos faz achar que somos melhores que os outros, e muitas vezes julgamos os outros, condenamos os outros, falamos dos outros como se nós fôssemos diferentes deles, só porque estamos aqui dentro. A única diferença, irmão, é que a misericórdia de Deus alcançou você. Amém? E não alcançou ele. Talvez por quê? É aí que eu quero chegar, irmão. Então, a falta de misericórdia produz em nós individualismo. Na grande maioria das vezes, irmão, nós não temos tempo para os outros, só temos tempo para nós. E o próximo? O próximo, como dizia o Collor, e o povo? Apenas um detalhe. O povo é um detalhe. Estou primeiro pensando em mim, em resolver a minha vida. Hoje vivemos uma desigualdade tão grande, né? Onde aqueles que deveriam usar de misericórdia, que foram eleitos para isso. E o povo? O povo é apenas um detalhe. Então muitas vezes, irmão, nós enquanto igreja, nós olhamos, mas e o perdido? Mas isso é só mais um detalhe. O perdido é um detalhe. Mas não é isso que Jesus falou, irmão. Olha que coisa tremenda. E aí, irmão, sabe o que a igreja tem feito, irmão? Porque o sacerdote e o levita, no caso, contextualizando hoje, o pastor e os discípulos são a representação de quê, irmão? Da igreja. E aí eu vou te afirmar, irmão, deixa eu te dar uma palavra. Sabe o que a igreja tem feito hoje, irmão? Eu e você, quanto ao nosso próximo? Passado ao largo. Nós vemos, porque eu posso te afirmar, irmão, eu e você, todos os dias, o que não sai dos nossos olhos, aonde quer que você for, é gente que foi saqueada pelo diabo e está semi-morto para a rua fora. O que você mais assiste é família detonada, é o filho que está envolvido com droga, é o casamento que está falido, é o marido que traiu a mulher e a mulher está angustiada dentro de casa, é o cidadão que foi saqueado, está enfermo, está doente. O que mais nós assistimos hoje é isso, irmão. Eu e você assistimos isso direto, irmão, o dia inteiro. Mas sabe o que a gente acaba fazendo, irmão? Passamos ao largo, irmão. Mas o que Jesus fez, irmão? Qual foi a atitude de Jesus? O que Jesus nos ensinou? E se nós hoje entregamos a nossa vida para Ele e nos colocamos na cruz e dizemos que estamos vinculados em Jesus, como Paulo disse, né? Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso deveria ser a expressão sua e minha, porque morremos com Cristo. Então hoje não é você mais quem vive, sim Jesus que vive em nós. Amém, amados? Então nós como igreja, nós tínhamos por obrigação
agir como Jesus agiria, porque você e eu somos a representação dele. Amém, queridos? Quantos dizem amém para isso? É o que a Bíblia diz e o que nós dizemos. Religiosamente dizemos isso, porque a grande verdade é que isso é só uma grande falácia nossa. Porque na hora de fazer mesmo, irmão, sabe por quê? Muitas cadeiras dessas estão vazias, e isso começou a queimar no meu coração. Falei isso com os meus discípulos e quero compartilhar com você como igreja. Deus nos deu uma visão há algum tempo atrás, e essa visão queima no meu coração, queima no coração da minha esposa, e temos compartilhado isso, e essa visão está estampada ali. Dentro dessa cidade tem milhares de pessoas semi-mortas, que o diabo tem saqueado, irmão. E Jesus, eu fazia parte desse grupo, não nessa cidade, mas onde eu morava. E um dia, irmão, a misericórdia de Deus me alcançou, e alguém, irmão, não passou de largo na minha vida e nem na vida da minha esposa. Alguém, irmão, parou, lavou as minhas feridas, curou as minhas enfermidades, pagou a minha conta, entende? E hoje eu estou de pé, irmão, com um propósito. Eu preciso usar da mesma misericórdia que usaram comigo para com outros. A misericórdia que Jesus usou para com a tua vida, irmão, precisa ser multiplicada. Amém? E quando eu olho para aquela visão, a pergunta que está no meu coração é essa: Deus, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho orado, eu tenho cumprido a tua palavra, eu me santifico, eu busco a palavra e eu oro. O Senhor nos deu uma boa estratégia e as coisas estão. O que tem nos faltado? Por que nós ainda estamos distante de alcançar aquilo que o Senhor nos mostrou, o sonho que o Senhor nos deu, a visão que o Senhor nos deu? O que tem nos faltado para cumprir essa visão? Nós temos pessoas, que bênção, nós temos uma estratégia maravilhosa, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu graça. E aí a resposta de Deus para a minha vida é essa, irmão. Sabe por que nós ainda estamos distantes de alcançar o que está naquela visão? Sabe o que, irmão? Falta-nos misericórdia. É isso que Deus falou comigo, e até para com a minha vida. E eu fiz um voto com Deus nessa semana, de mudar, a começar por mim. Porque aqueles que me seguem, o levita, ele seguiu o modelo do sacerdote. E eu falei com os meus discípulos: eu vou mudar isso, porque hoje eu fiz muitas coisas, menos olhar para o meu próximo. Eu não olhei para um próximo, meu irmão. Eu não falei do amor de Jesus para nenhuma pessoa que não seja já os que estão salvos. E eu fiquei reunido hoje o dia inteiro com sãos. Mas Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E apesar de eu ter gasto todo o meu domingo fazendo coisas para Deus, eu deixei de fazer algo tão importante, que é também colocar aquele que estava perdido na mesma condição que eu, salvá-lo também. Amém, irmão? E Deus moveu no meu coração hoje, porque isso precisa começar por mim. Então, o que Jesus nos ensinou, irmão? Misericórdia quero e não holocausto. Irmão, nós não podemos estar aqui todo domingo, toda célula, toda reunião nossa, dizendo amamos ao Senhor, trazendo uma oferta para o Senhor, ofertando as nossas vidas para o Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso culto é um culto racional. Ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo. Não, mas Jesus está dizendo: mais do que o teu holocausto, eu quero a tua misericórdia. O que adianta nós ficarmos aqui celebrando a Deus, celebrando o que Deus fez nas nossas vidas, se o próximo está morrendo, irmão? Estão cheios, as ruas estão cheias de semi-mortos, e você e eu precisamos ser os agentes da misericórdia. Você pode dizer amém para isso, irmão? Não tem ninguém lá pior do que você e eu, irmão. Nós estávamos na mesma condição, até que a misericórdia de Deus te alcançou, irmão. Não é porque você tem olho azul, não é porque você é bonitinho, não é porque você tem mais dinheiro, não é porque você fez isso ou porque você fez aquilo. Se eu e você hoje fomos alcançados, o único que deve levar o crédito é o próprio Deus, porque Ele usou de misericórdia para com sua vida e tem usado de misericórdia para com a minha vida. Amém, irmão? Você pode dizer amém para isso? Então olha para o seu vizinho assim, fala assim: Deus usou de misericórdia para com você, irmão. Amém.
Marcos capítulo 6. E eu já estou praticamente encerrando. Marcos capítulo 6. Mateus, Marcos. Acharam? Versos 30 em diante. Marcos 6, 30 em diante. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus, fala assim, viu Jesus, amém, uma grande multidão, e compadeceu-se deles. Fale, compadeceu-se deles. Chegaram os discípulos com Jesus, e Jesus olhou e viu uma grande multidão, como ovelhas sem pastores, pessoas perdidas, desgarradas, sofrendo, angustiadas. E a Bíblia diz que Jesus viu e compadeceu-se deles. Jesus não passou de lado, não passou ao largo, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães, 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram, quantos, irmão? 5.000 homens. E aqui é quase o fechamento disso tudo aqui, irmão. A Bíblia diz que Jesus olhou, havia uma grande multidão, ele viu o desespero daquelas pessoas e ele se compadeceu, ele teve misericórdia daquelas pessoas. E aí os discípulos chegam para ele no fim da tarde, Jesus ajudando aquelas pessoas, ensinando-os a saírem dos seus problemas, mostrando oportunidade para eles. Os discípulos chegam e falam: o que, irmão? Jesus, está tarde. Deixa eu te falar, nós estamos aqui, nosso grupinho, o senhor está aqui, nós também estamos, nós já temos comida para nós, mas olha o tanto de gente, manda eles embora e cada um se vira. Jesus falou: dá eles de comer. E aí um diz: o senhor é doido? Vão ter que gastar muito dinheiro com esse povo, nós não temos esse tanto de dinheiro. Por acaso ele falou: não, o que vocês têm, dão. Orou, abençoou, divide eles, multiplique-os. Irmão, ouça aqui, irmão, muitas vezes é assim que nós como igreja comportamos, irmão. Jesus está aqui, amém? Você e eu também estamos, amém? O alimento está aqui, amém? E os outros? E o próximo? Apenas um detalhe, irmão. Você está bem? Glória a Deus, você vai sair daqui hoje abençoado, amém? Você vai sair daqui hoje levando uma bênção de Deus, amém? Você vai sair daqui hoje recebendo ânimo para a sua segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, amém? Mas e o próximo? E seu pai, que está na pingaiada? E sua mãe? E seus irmãos? E seu vizinho? E seus amigos? Você está bem, irmão? Eu também estou bem. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus por nós. Amém, querido? Então muitas vezes, irmão, nós estamos reunidos com Jesus, celebrando,
enquanto muitos estão semi-mortos lá do lado de fora. E aí, Jesus exorta você e a mim, irmão. Misericórdia eu quero. Eu não quero só holocausto. Eu não quero só vocês dizendo que me amam aqui. Eu não quero só vocês batendo palma e louvando ao Senhor por mim. Eu não quero só vocês gratos. Eu quero que vocês usem de misericórdia com o próximo. Irmão, deixa eu te perguntar aqui. Quantos novos temos nos nossos cultos? Quantas pessoas estão aqui hoje? Vamos pensar aqui hoje. Você que está aqui hoje e nunca declarou de todo o teu coração e com os teus lábios dizendo assim: a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui hoje que nunca confessou com seus lábios Jesus como Senhor da sua vida e não tem convicção no seu coração de que Ele é Deus e que pode salvar a sua vida? Tem alguém aqui hoje que nunca fez isso? Se tem, levante a sua mão. Todos que aqui estão já fizeram isso, irmão? Sim ou não? Quantos estão aqui hoje e tem Jesus como Senhor das suas vidas? Levante a sua mão. Então, pergunta que eu me faço e que eu te faço, irmão. Quantos novos nós temos nos nossos cultos, irmão? Durante essa semana nós passamos ao largo de quantas pessoas, irmão? Quantas pessoas você passou essa semana do lado, ou está de repente lá dentro da tua casa, ou é um vizinho teu, ou é um amigo teu, e o diabo tem rebentado com essa pessoa, e ela está semi-morta, andando aí sem expectativa, e se Jesus voltasse hoje, ela ia para o inferno. Quantos tem alguém perto de você nessa situação que eu falei aqui hoje? Levanta sua mão além de mim. Então, irmão, deixa eu te falar. O sacerdote e o levita representam a igreja, irmão. Se a igreja não demonstrar misericórdia, quem demonstrará, irmão? Quantos semi-mortos estão à nossa frente? E às vezes, irmão, e aí eu vou falar por nós, Pastor Kleber, às vezes nós estamos comprometidos com a igreja, muitas atividades, mas estamos passando ao largo do nosso próximo. E aí, vai para a nossa visão, irmão. Como nós vamos ganhar, consolidar, discipular e enviar novos? Como, irmão? A igreja, irmão, precisa cumprir o papel dela. Amém, irmão? Deus demonstrou misericórdia ao enviar Jesus. Jesus demonstrou misericórdia não passando ao largo de nós todos que estamos aqui. Amém? Jesus passou, viu você e te salvou, irmão. Você pode dizer amém? Ele nos viu, Ele parou, Ele nos resgatou, Ele nos lavou, Ele nos curou, Ele pagou a nossa conta. Você pode dizer amém, irmão? Então, se nós somos discípulos de Jesus, irmão, se nós somos a representação de Jesus, nós não podemos passar de largo, irmão. Não foi isso que Jesus fez conosco, amém? Se nós somos discípulos, irmão, nós precisamos reproduzir a mesma coisa. O levita reproduziu o que o sacerdote fez. Então, irmão, como líderes, nós precisamos fazer para ser exemplo. Então, irmão, sem misericórdia, é o que Deus falou comigo. Kleber, sem misericórdia, esquece a visão. Porque você, Kleber, sozinho, não vai ganhar 20 mil pessoas. Impossível. Jesus, irmão, Ele não quer ganhar só nós que estamos aqui. Jesus quer ganhar essa cidade. Jesus quer sarar essa cidade. Jesus não quer resgatar só a sua vida ou só a minha. Amém, querido? A resposta que Deus fez para mim, irmão, trouxe para o meu coração foi essa. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos estratégia, nós temos propósito, nós temos como fazer. O que tem nos faltado, irmão? Um motivo para fazer. Amém, queridos? Então, para ganhar vidas para Jesus, se ousássemos de mais misericórdia, com certeza teriam outros assentados aqui hoje, doentes, enfermos. Amém, queridos? Falta-nos misericórdia. Sabe por quê, irmão? Ouça o que eu vou te dizer aqui. Isso vai explodir no teu coração como explodiu no meu. Usando a figura da parábola que Jesus contou. Nós temos o vinho,
O vinho era usado para limpar as feridas, os machucados. Amém? Nós temos o vinho. E o vinho, hoje, ele é representado pelo sangue de Jesus. Então nós, como igreja, nós temos o vinho para curar as pessoas. Você pode dizer amém, irmão? Não é seu, é de Jesus. Nós temos o azeite que restaura e que cura. E o azeite é a unção de Deus. Então, a igreja hoje tem, irmão, o vinho, que é o sangue de Cristo. Tem o azeite, que representa a unção. Então, por que nós não salvamos pessoas? Se temos o vinho e temos o azeite. Por quê, irmão? Porque falta misericórdia. O sacerdote passou direto. Ele tinha o vinho e tinha o azeite. O levita passou direto. Ele tinha o vinho e tinha o azeite. Mas faltou a misericórdia para olhar e valorizar aquele. E aí, irmão, o samaritano fez o que os outros deveriam fazer. Então nós, igreja, muitas vezes, sabe por que não tem outros assentados aqui, irmão? Porque nós precisamos descer do lugar que estamos, ir no nível daqueles que estão caídos. Muitas vezes carregá-los, muitas vezes pagar a conta deles. Entende? E aí, irmão, é o que cabe a nós. Porque o vinho e o azeite não é teu, irmão. Você não tem o sangue de Cristo, o sangue é dele. Você não tem a unção é dele. Aquilo que você e eu podemos contribuir é usando de misericórdia. E aí, irmão, nós como igreja não usamos. Entende, irmão? Porque falta-nos isso, irmão. Descer lá, ir no nível das pessoas, engolir alguns sapos, passar por algumas coisas, nos humilhar algumas vezes, andar em direção àquelas pessoas. Nós não temos, né? Então, nós queremos que as pessoas venham até nós. Jesus usou de misericórdia, irmão. Ele desceu no nível dos caídos. Amém, queridos? Os caras zombaram dele. O que você está fazendo no meio dos pecadores? Ele foi lá, irmão. Nós precisamos ir até eles. Jesus comeu com os pecadores. Jesus pagou a conta. Amém, queridos? Jesus pagou a tua conta. Nós precisamos muitas vezes, irmão. Não tem mais pessoas aqui porque nós não queremos pagar a conta, irmão. Porque custa. Salvar custa. Salvar vidas custa, irmão. Queremos que as pessoas muitas vezes venham até nós, mas nós não vamos até as pessoas. Precisamos pagar o preço, carregar, gastar do nosso recurso, abrir a porta da nossa casa para receber o próximo, como uma célula, por exemplo. Usar do carro, algumas vezes para transportar o próximo. Gastar do seu telefone, algumas vezes para consolidar ou convidar o próximo. Ah, eu podia até vir, pastor, mas... nossa, eu não liguei. Não liguei por quê, irmão? Porque custa. Custa, irmão. Mandar uma mensagem custa. Passar, às vezes, para dar uma carona custa. Eu tenho que desviar minha rota. E na hora de ir embora, eu vou deixar o cara lá. Nossa, mas aí vai desviar. Eu já saí do culto na hora. Eu quero ver o Fantástico. Nossa, eu vou perder os gols do Fantástico. O Atlético jogou hoje e meteu o gol lá. Eu quero ver o gol do Atlético. Então eu não quero levar ninguém, irmão. Nós não queremos usar de misericórdia, porque usar de misericórdia custa, irmão. Gastar do tempo para convidar pessoas. Tempo é dinheiro, sim ou não, irmão? Não, mas eu vou lá fazer uma visita, irmão. Pô, mas segunda-feira, o único dia que eu tenho para descansar, cara. Eu vou lá fazer uma visita. É uma vida, meu irmão. É uma vida. E aí, deixa eu te falar, irmão. Quando nós passarmos a usar de misericórdia, o milagre vai acontecer, irmão. Eu quero profetizar na sua vida, irmão. 5 pães e 2 peixes, usados em favor do propósito de Deus, alimentam a multidão, irmão. Deixa eu te falar, irmão. Isso é um ditado popular. O muito sem Deus é nada, o pouco com Deus é muito. Quando você coloca o pouco que você tem em favor de um propósito de Deus, Deus multiplica. Ouça o que eu estou te dizendo, irmão. Quando você coloca o pouco que você tem em favor de um propósito de Deus, Deus multiplica. Então, irmão, a resposta que Deus trouxe para o meu coração foi essa. Por que nós não avançamos? Temos feito? Temos. Mas tem muito para se fazer nessa cidade, irmão. Tem muita gente para ser ganha nessa cidade. Tem muita gente semi-morta, caída para as ruas, irmão. E nós como igreja, irmão, não podemos passar ao largo, irmão, em nome de Jesus. Eu oro essa noite, irmão, para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Por quê, irmão?
Porque você e eu não estamos aqui à toa, irmão. Deus tem um propósito para com a sua vida e para com a minha vida. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Jesus, quando veio a essa terra, irmão, Ele veio com um propósito: salvar o perdido. E nós, ouça o que eu vou te falar, irmão, muitos de nós, espero que hoje seja um dia de conserto no nosso coração. Podemos correr o risco, irmão, de achar que estamos fazendo a coisa certa e perdendo a nossa salvação, irmão. Amém, queridos? Se você crê em Deus, irmão, se você crê na palavra do Senhor, ouça o que o Espírito diz a você hoje, irmão, como disse a mim. E eu tenho orado que o Espírito Santo possa produzir misericórdia em nossas vidas, irmão. Vivemos dias, irmão, onde o amor se esfriou, onde a misericórdia não é mais usada, onde cada um de nós, a cada dia, tendemos a nos preocupar muito conosco. E o mais arriscado disso tudo, que às vezes até os que se preocupam com as coisas de Deus equivocam-se sendo religiosos e não cumprem aquilo que Deus exortou-nos para fazer. Nós não temos como amar a Deus sem usar de misericórdia para com o próximo, porque Deus provou o amor dele para conosco, usando de misericórdia para conosco. Você pode dizer amém para isso, irmão? Eu trouxe um vídeo para nós orarmos. Espero eu que funcione, que eu nem assisti o vídeo, mas eu queria te passar esse vídeo e nós vamos encerrar orando essa mensagem de hoje. Alguém podia apagar só essas luzes da frente, irmãos? De trás pode permanecer. Eu acho que está atrapalhando vocês que estão aqui. Isso aqui? Schindler, para aqueles que não assistiram, foi um alemão que viveu durante apaga essas daqui, irmã. E aí, põe áudio no negócio, tá, irmão, por favor? Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas, seguidores de Hitler, perseguiam os judeus, então aqueles judeus que estavam indo para o campo de concentração para morrer, Schindler pegava dinheiro, subornava os soldados nazistas, pegava essas pessoas, crianças, jovens, adultos, mulheres, e trazia para dentro da sua fábrica. Lá eles estavam seguros. Lá na sua fábrica, ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar, subornar, ele conseguiu salvar 1.100 Pode aumentar pessoas. mais um pouquinho, irmão, por favor. Crianças, jovens, velhos, senhoras, ele trouxe para sua fábrica. E teve uma noite que ele fez as suas malas e ele correu em direção ao seu carro. E quando ele chegou diante do seu carro, se apresentou dele uma multidão. Eram as 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas, no caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico, o Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas...
10 pessoas a mais. E visto 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa. E não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. Você precisa alcançá-las. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos. O que você tem feito para alcançá-los? Quanto vale uma vida para você? Oskar Schindler investiu milhões para salvar 1000 pessoas. Aleluia. Irmãos, eu queria encerrar isso aqui e que você pudesse pensar, irmão. Eu e você só temos uma vida, irmão. Eu estava na reunião com os meus discípulos e eu disse assim para eles. Hoje é muito claro isso para mim, muito claro. Eu já gastei 48 anos da minha vida. Já salvei alguns. Mas aquela visão, quando chegar daqui 12 anos, eu disse para eles, eu terei 60 anos, porque eu tenho 48 hoje. Daqui 12 anos eu terei 60 anos. As minhas forças, não sei quantos anos Deus tem para mim, para minha vida, mas eu não terei uma segunda chance. Eu preciso salvá-las hoje. Esse homem, esse momento é tão forte. Não sei se você já assistiu esse filme, irmão. Te aconselho a assisti-lo todo, na íntegra. Chegou no fim, não tinha mais tempo. E ele começou a lembrar do seguinte: esse carro que eu preservei, eu podia ter salvado mais 10 vidas. Essa caneta, 2 vidas. Então deixa eu te dizer, irmão, durante a sua vida, você tem investido em quê, irmão? Você investe o seu tempo, o seu dinheiro, com qual propósito? O que você tem feito com a sua vida, irmão? Talvez enquanto você está com um carro bonito, tua mãe está indo para o inferno. Enquanto você comprou um tênis bacana, teu irmão foi para o inferno. Enquanto você estava passeando de férias, teus avós foram para o inferno. Enquanto você estava juntando dinheiro na poupança, os teus vizinhos foram para o inferno. Não sei o que você quer fazer da tua vida. A Bíblia diz que uma vida, ela representa mais do que qualquer bem na face dessa terra. Quando você chegar no céu diante de Deus, irmão, tudo que você tem não vai servir para nada. A única coisa que servirá para você no céu, como galardão, é as coisas que você fez para Deus. Porque as coisas que você fez enquanto vivo, você já as desfrutou. Aquilo que você faz hoje, enquanto vivo, você vai desfrutar enquanto vivo. Depois que morreu, tudo que você fez enquanto vivo, você não vai desfrutar mais. Você só desfrutará, e eu também, aquilo que fizemos para Deus. Amém, irmão? Então eu queria desafiar você, irmão, essa noite, a entender que Deus usou de misericórdia para com a sua vida. Se você crê no inferno, era para lá que você e eu estávamos indo. Até que um dia, Deus usou de misericórdia para conosco. Alguém pagou um preço por minha vida, irmão. Alguém me ajudou. Alguém foi à minha casa. Alguém me visitou. Alguém estendeu a mão por mim. Alguém acreditou em mim. Alguém
me ensinou. Eu só estou aqui hoje, podendo salvar as vidas que estão aqui diante de mim, porque um dia alguém salvou a minha vida. E enquanto nós estamos aqui, centenas, milhares morrem. Pergunta: domingo que vem, nós vamos voltar aqui sozinhos de novo? Na tua próxima célula, só vai estar você lá de novo, irmão? No próximo culto, só vai estar você de novo? E o próximo? O próximo não pode ser um detalhe, irmão. O próximo, ele tem o mesmo valor que você. Amém, queridos? Quantos entendem o que Deus quer falar com você hoje? Então eu queria que você nem se levantasse não, que você curvasse a tua cabeça aí onde você está, e que você pudesse refletir naquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração esta noite, e que você pudesse ajustar os teus valores, que o Espírito Santo pudesse reorganizar para você, irmão. Aquele homem, Oscar Schindler, ele entendeu que aquele carro dele